Olá, seja muito bem-vinda a mais esse vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Aline. Se você não me conhece, muito prazer. É uma honra ter você aqui. Quero que você saiba que se você está aqui, você é resposta de oração. E vim compartilhar hoje um pouquinho sobre jejum, que era um dos questionamentos que era uma das questões que eu tinha muita dúvida, que eu tinha vários questionamentos e eu vim compartilhar um pouquinho com você. Enfim, depois eu vou compartilhar um pouquinho de uma experiência que eu tive no jejum e vou dar uma dica também sobre como eu faço o jejum. É a maneira que eu encontrei de fazer. Enfim, vamos lá. Você sabe que existem vários jeitos de fazer jejum, vários jeitos de jejuar, não é? O jejum, a verdade é que não existe uma regra. E às vezes isso fica confuso na cabeça das pessoas. Ah, eu não sei jejuar. Como que eu vou jejuar? Como eu te falei, não existe uma regra. O jejum é seu e você faz o jejum como você quiser, ou como Deus tocar no seu coração para você fazer esse jejum. O jejum tem vários tipos também de jejum. Tem jejum que você é parcial, que você vai se abster de um determinado alimento com propósito. Claro, todo jejum ele tem que ter um propósito, porque senão você só vai emagrecer, perder calorias, enfim. O jejum espiritual, ele é um jejum com propósito. Isso tem que ser muito claro para você, porque você vai jejuar, você vai orar e você vai determinar, colocar para Deus esse seu propósito nas suas orações, certo? Então, existe um jejum parcial, existe jejum total, deixa eu ver. Aqui eu me lembro agora, só esses dois. Mas já é um básico, sabe aquele básico bem feito? Então, você vai sair daqui entendendo. Tá, jejum é você que determina e jejum tem esses tipos. Como que eu oriento quem vai começar a fazer jejum? Se você nunca fez jejum, eu oriento você a começar aos pouquinhos. Claro, como qualquer coisa na nossa vida, você não adianta querer ir pro nível hard se você nunca fez. Se você não viveu o passo a passo, sabe, a evolução daquilo, você não chega no nível hard de uma boa forma. Então eu sugiro que você comece o jejum de uma maneira simples, porém eficaz, tá? Porque não quer dizer que você está fazendo de uma maneira simples no seu início que não vai ser eficaz. O jejum pode ser você tirar uma determinada, um determinado alimento. O jejum ele é alimento, tá? Ele tem que ser um alimento. Então você pode escolher ficar sem uma determinada coisa que você goste de comer. Pode ser açúcar, café, pode ser algo que você goste, assim, sabe? Que você não vive sem. Normalmente são essas comidas mais gostosas, né? O café, um doce, o próprio açúcar em si. Então, pode ser refrigerante, cerveja, sei lá, se alguém aqui parou nesse vídeo aqui e gosta de uma cerveja, pode ser cerveja. E você vai determinar o que? O tempo. Quanto tempo vai ser esse seu jejum? Serão 3 dias, 5, 7, 10 dias, 15 dias, um mês, um ano? É você quem determina, entendeu? Na Bíblia existem alguns exemplos de jejuns, né? O famoso é o jejum de Daniel, também tem o jejum de Esther. O jejum de Daniel é o jejum que comumente as pessoas fazem de 21 dias sem comer guloseimas, nada, e normalmente você come só legumes, alguns grãos, né? Arroz, feijão, soja, né? Soja é um grão, gente, então vocês já viram aqui que eu já falei em outros vídeos, né? Vocês vão ter que me aturar do jeito que eu sou. A minha cabeça tem hora que esquece um monte de coisa, mas enfim. Outro tipo de jejum, você pode determinar, te retirar um alimento
eu vou ficar sem o café da manhã, eu vou ficar sem o almoço, eu vou me abster, vou jejuar com o meu almoço, com a minha janta. E aí, isso é nesse período. E pode ser outros jejuns também. Você pode ficar 24 horas, 12 horas, 8 horas. É você quem determina. Isso não é o fundamental, não é a principal informação, tá? O que você vai fazer? Você vai decidir o que você vai se abster. Você vai determinar o tempo, vai decidir também qual é o tempo que você vai ficar. Eu posso ser uma semana sem almoçar, 3 dias sem tomar o café da manhã, 1 mês sem tomar café. Entendido? 2 pontos. Terceiro ponto. Você vai, claro, se determinar a nesse período, nesse tempo seu de jejum, você não pode, só tô sem comer e ficar nas redes sociais, ficar assistindo série. Não. Nesse período é importante que você tire tempo com o Senhor. É importante que você tire um tempo de oração, de leitura da palavra, assistir, né, ouvir uma pregação. Então, assim, é um tempo determinado a você consagrar, sabe, dedicar esse tempo, não só o seu corpo que vai ficar sem o alimento, mas também o seu espírito, a busca de Deus, sabe, de uma palavra, de uma orientação. E assim, quando você faz isso, claro que nesse momento você também vai pegar e orar pelo seu propósito. Você pode ter um propósito principal para a oração, né, no seu jejum. Eu já ouvi dizer que o jejum, você não pode jejuar por outra pessoa, por outra causa. Mas nada te impede, tá? Eu ouvi dizer. Então, assim, Deus, ele vai te ouvir, ele vai entender o seu sacrifício, a sua intenção. E Deus é Deus, ele pode fazer como ele pode não fazer. Mas a principal a principal intenção do jejum, ele não é mudar a Deus, ele não é pedir para que Deus mude uma situação, para que Deus faça aquilo que a gente quer. O principal motivo, a principal intenção do jejum, a principal eficácia do jejum, não sei se eu posso dizer assim, mas para você entender, ele mudar a nós mesmos. Por quê? Porque a gente abre mão daquilo que o nosso corpo quer, daquilo que a gente gosta. Então, o jejum é aquilo, a gente abrir mão daquilo que é prazeroso pra gente, para poder buscar mais esse tempo com o Senhor, de conexão, de transformação, de entendimento, de experiência. Então, tira esse tempo para conversar com Deus, para mostrar assim para Ele o que você quer, apresentar ali, apresentar a Ele ali, de repente, uma situação que você tenha e que é grave, que precisa do socorro imediato dele. Mas que se você tem uma vida de jejum, se você jejua com frequência, se você tem uma vida que isso faz parte da sua vida, normalmente o jejum ele é para isso, é para você ter mais comunicação com Deus, uma conexão melhor, calar o nosso eu, calar a nossa voz, as nossas vontades, o nosso querer para os prazeres e para buscar a Deus, buscar em Deus, ouvir mais a Deus, estar mais sensível a Deus. Então, basicamente, assim, bem resumidamente é isso. Como eu te falei, eu vou dar uma dica, e a dica deixa eu te falar, uma coisa que me ajudou muito a entender jejum foi esse livro aqui que eu comprei, que eu adquiri, A Cultura do Jejum, do pastor Luciano Subirá. Eu ainda não terminei de ler, mas eu tô gostando muito, esclarece muita coisa, ele dá dicas de como fazer os jejuns mais prolongados também. E aqui, eu tenho um caderno, e esse caderno aqui, ele é o meu caderno de jejum. Sempre que eu coloco que eu vou fazer um jejum, eu determino essas coisas que eu te falei aqui, Esse primeiro aqui, por exemplo, é um jejum baseado no jejum de Daniel. Não é o jejum de Daniel, esse jejum é o jejum da Aline, entendeu?
Então eu determinei aqui o que eu poderia comer, o que eu não ia comer, quanto tempo seria esse jejum, data de início, data de término, o que eu estaria me propondo a fazer nesses dias, como que eu faria, né, a leitura ou uma pregação. Nesse caso aqui eu me determinei a fazer oração 3 vezes ao dia, entre outras coisas. Eu também coloco aqui qual é o motivo principal. Eu, na verdade, sempre coloco um motivo principal, que é sempre o mesmo. E aí eu coloco umas razões secundárias. O motivo principal é sempre o que eu te falei, no meu caso, tá? Dedicação a Deus, fortalecer o meu espírito. Nesse caso aqui também tinha curas das emoções. E isso é aquilo que eu foco na minha oração, que eu foco no que é o jejum. E orações secundárias, como filha amada e mimada do Senhor, eu coloco algumas coisas que eu quero de verdade. Às vezes tem coisas materiais aqui. Porque se eu posso pedir, eu peço, né? Ele é meu pai e eu peço. Ele vai me dar, vai me fazer alcançar, se for da vontade dele. E eu vou te falar, eu alcancei, tá? Desse aqui eu alcancei 1, 2, 3 coisas. Eu pedi 4 e eu alcancei 3. 3 coisas o Senhor me permitiu viver. Aí eu estou, inclusive agora, fazendo um período de jejum. E assim, eu faço essas anotações, eu faço isso aqui para que depois eu não esqueça, sabe? De vez em quando eu volto aqui, eu me permito viver tudo aquilo que Deus fez. Tem várias experiências dentro do jejum que eu vivi e que antes eu ouvia pessoas dizer que viveram experiências com Deus, sabe, no jejum. E como eu falei aqui, não sei se eu falei, mas eu ouvia dizer do jejum, eu já tinha feito jejuns, mas eram jejuns feitos mais de qualquer jeito, sabe? Então eu não tinha essa determinação, esse empenho de fazer, de dedicação, eu posso dizer assim, né? E aí, a partir do momento que eu aprendi essa questão do caderno, pra mim me ajudou muito, porque todos os dias eu oro, eu venho aqui, eu coloco o que aconteceu comigo, eu coloco aqui uma palavra que Deus me trouxe, eu coloco aqui uma experiência que eu vivi. E vou compartilhar com você a experiência que eu tive na noite passada. Eu já escrevi aqui. Pra quem me segue no Instagram, eu até coloquei lá, tampei a mãozinha com a mãozinha assim, porque eu disse que não era só um devocional, mas era um relato de uma experiência sobrenatural. E me chamou muito a atenção, porque foi assim, eu acordei, eu não estava na minha intenção aqui de acordar de madrugada para orar. Às vezes no jejum eu incluo isso, né, no propósito, mas não estava nesse caso. Só que eu sempre falo para Deus, eu sempre falo pro Senhor assim, porque, gente, pra mim é uma coisa que é muito tenso, é acordar de madrugada para orar. Eu oro, mas é difícil. O meu sono, eu amo dormir, gente. Eu não sei você. Não, me fala aqui, tu gosta de dormir? Tu tem facilidade de orar de madrugada? Me conta que eu quero saber. Quero saber se essa dificuldade é só minha. Eu tenho dificuldade. E até um parênteses aqui, eu vou abrir um parênteses, que deve ter umas 2 semanas, eu fui numa vigília na igreja. E tinha muito tempo que eu não ia, mas pra eu ir na vigília foi assim. Eu falei, Deus, Senhor, eu ir na vigília vai ser um sacrifício meu, de agrado ao Senhor, pro Senhor, porque eu amo dormir. Então eu vou nessa vigília, eu vou ficar a noite toda acordada, lá na vigília, adorando, ouvindo, sendo ministrado e tudo. Mas eu não quero te pedir nada, eu só quero render, né, te entregar esse meu sacrifício. E eu fiz, assim, enfim, me comprometi, foi muito bom, foi maravilhoso. Mas voltando aqui pro papo do jejum, o que acontece essa madrugada? Eu acordei com vontade de fazer xixi, aí fui no banheiro. Quando eu passei pra ir pro banheiro, eu olhei pro relógio que fica na parede aqui da sala, e aí eu vi a hora, faltavam 5 minutos para as 3 da madrugada. Se tu é crente, tu sabe que tem um mistério nesse horário aí, né? Mas isso é papo para outro vídeo, não vou me delongar. Aí fui no banheiro, fiz xixi, bebi água, vim pra sala orar. Aí eu olhei pro sofá assim, escolhi um cantinho que mais me agrada, escolhi o cantinho no sofá.
ajoelhei e comecei a orar. Quando eu começo a minha oração louvando, engrandecendo a Deus, exaltando a Ele por quem Ele é. Eu não passei nem pro segundo nível da oração, gente. Naquele silêncio da madrugada, eu ouvi um barulho lá fora, como se tivesse alguma coisa metálica caindo no chão. Eu arregalei o olho, acordei rapidinho, né? Não preciso nem contar pra vocês. O medo bateu. Não vou dizer pra você que eu espiritualizar tudo, não. Não, eu fiquei com medo. Aí eu fiquei com medo, levantei e falei, Jesus, o que é isso? Tem alguém no quintal, tem alguém querendo. Aí acendi algumas luzes lá de fora. Aqui, ó, na varanda, eu acendi essa que tava apagada. Lá fora eu acendi também, porque a gente dorme com a luz da cozinha acesa. Porque as crianças, pra ir ao banheiro, fica mais fácil, né? E aí eu parei a oração naquele momento. E eu fiquei com medo. Eu falei, Senhor... Ai, deu aquele susto e eu pensei, vou acordar o meu marido, vou acordar disso, não vou. Só que a Edilson tinha comentado comigo que estava muito cansado antes de dormir. Olha só, presta atenção. Eu falei, não vou acordar ele. Coitado, uma hora dessa, deixa ele dormir. Ele vai acordar, ele acorda cedo, 5 horas da manhã. Mas aí, o que eu fiz? Voltei a orar. Orei, vou confessar pra vocês aqui, eu orei, voltei a orar encolhidinha no cantinho ali da casa, até nesse cantinho aqui da porta. Eu fiquei ali escuradinha, olhando e comecei a orar. E fui orando, com medo. Mas, gente, não teve nenhum barulho antes desse barulho. Não teve nenhum barulho depois desse barulho. Foi único e exclusivamente esse barulho. E aí, depois eu me liguei, sabe? Eu pensei assim, gente, é espiritual. É espiritual. Porque se não tem ninguém, depois não veio nenhum outro barulho, é espiritual. E aí, orando de manhã, o que acontece? Eu até fui confessar outra coisa pra vocês aqui. Eu até fui dar uma pesquisada. Falei assim, por quê? Porque nesse jejum aqui já é o segundo negócio que acontece, já é a segunda experiência que acontece. E eu fui pesquisar pra saber se tinha alguma coisa a ver. Pesquisei e sim, eu vi na resposta que teria alguma coisa a ver. E até tinha lá um tal de um significado e tal, mas eu não me conformei com aquilo. Eu falei assim, hoje de manhã orando, eu falei assim, Senhor, por favor, me revela, Espírito Santo, o que é, porque eu não quero ficar com aquela explicação lá que eu fui buscar. Fala comigo, me revela o que é, o que pode ser. E aí, eu vou até ler para vocês. O Espírito Santo, ele me mostrou que o Senhor estava desarmando alguém ou alguma situação, que ele está trabalhando, Deus está trabalhando, que tem coisas caindo por terra. E, gente, o fato do barulho é o quê? Nem todo barulho, nem tudo aquilo que acontece, a gente vê, sabe? Então, assim, foi uma maneira, eu creio, que Deus me mostrou de que eu posso não estar vendo acontecer, de que eu posso achar que não está acontecendo porque eu não estou vendo, mas Ele está. Ele está desarmando alguém, Ele está desarmando alguma situação, Ele me mostrou que Ele está trabalhando. Então, enquanto eu oro, enquanto eu jejuo, enquanto eu declaro que Ele é o Deus da minha vida, que Ele tem total liberdade na minha vida, Ele trabalha. E Ele quer trabalhar na sua vida também. Ele quer também trabalhar na sua vida. Então, se você nunca fez um jejum, se você nunca teve uma experiência com Deus, eu te desafio a fazer um jejum com propósito e buscar a Deus, sabe? Buscar resposta, buscar que Ele fale com você de uma maneira única. E aquele medo foi todo embora, claro, eu consegui depois dormir, porque eu percebi que era algo espiritual. Orei para Deus proteger, claro, a minha família, a minha casa, o quintal onde eu moro. Peraí, gente, tô com sede. Mas hoje eu vivo essas coisas, essas experiências, porque eu tenho buscado isso. Porque eu fui buscar entender o jejum, como que é o jejum. E uma coisa que foi libertadora pra mim foi entender que o jejum, ele não tem uma regra, que eu posso fazer o jejum do jeito que eu quiser. É um acordo meu com Deus, sabe? Eu me proponho a fazer aquilo dali. Então, assim, se você nunca teve uma experiência dessa, eu quero que você se comprometa
que você coloque aqui, ó, que você vai viver isso, que você vai fazer o seu jejum com propósito, sabe, para viver uma experiência com Deus. E como eu te falei, pode não acontecer nada sobrenatural, nada de outro mundo, pode, mas quem sai mudado de um jejum somos nós. Quem sai mais sensível a ouvir a voz do Espírito, a perceber coisas que antes a gente não percebia, sabe? Que não dá pra gente perceber na correria do dia a dia. Isso tudo a gente vive. Você não termina um jejum do mesmo jeito que você entrou nele. Isso eu te garanto. Se você fizer do jeitinho que eu te falei aqui, com comprometimento, você vai viver uma experiência, vai mudar a sua vida, vai mudar, é um marco, sabe? Vai acontecer alguma coisa. Então eu quero que você se comprometa, não comigo, mas contigo mesmo. E coloque aqui, porque depois você vai vir me contar o que aconteceu. Você vai vir me contar a sua experiência. Eu tô compartilhando contigo a minha experiência e você vai vir compartilhar a sua comigo. Eu quero ler. Combinado? Combinado? Então tá bom. Outra coisa que eu vou me propor a fazer é com um jejum com mais frequência, sabe? Eu quero viver isso nesse ano. Mas eu creio, sabe, que Deus está trabalhando, como Ele confirmou comigo hoje. E eu tenho certeza que eu vou viver coisas novas, coisas incríveis, e que Deus está trabalhando isso. Uma dica que eu quero dar para vocês, e eu fiz isso hoje, é declarar também as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Quando você estiver orando, sabe, orando no seu jejum e fora do jejum, enfim, mas declare as bênçãos do Senhor para sua vida, declare que você é filha amada, declare que o Senhor está trabalhando ao seu favor, declare que você vai viver o novo de Deus. E mais uma vez, né, como eu disse, se você está aqui, se você está ouvindo esse vídeo, se você pedir um negócio, tinha te pedir, se esse vídeo te ajudou, se algum outro vídeo do canal aqui te ajudou, eu quero pedir que você siga, que você curta, deixe o joinha aqui, que é a mãozinha. Por quê? Porque o YouTube entende e ele vai levar para mais outras pessoas esse vídeo. Então, esse canal, o maior propósito, e nem vou dizer que é um propósito meu, eu creio que é um propósito de Deus, né? Eu só tô me colocando como canal para abençoar outras vidas, com minha experiência, com as minhas dicas, com tudo que eu passo aqui. Então, se você tá comigo nessa, se você pode me ajudar, deixando aqui que o seu joinha, que eu já vou entender que sabe, ajudou alguém, e para eu continuar. Claro, isso vai me motivar, porque não é fácil, sabe? Parar, claro, a rotina, muita coisa de estudo, para vir aqui gravar, mas eu faço isso com amor. E é a maneira que eu tenho de te ouvir, de saber se tá sendo bom pra você, é quando você deixa esse like aí, esse joinha. E, claro, eu também queria te pedir para se inscrever no canal, porque você recebe os outros vídeos, de preferência que você ative as notificações, que é o sininho, porque aí toda terça e quinta, mesmo que você não lembre, você vai ser notificado de que tem um vídeo novo. Enfim, gente, é um vídeo mais rapidinho. Tinha outra coisa que eu ia compartilhar aqui que Deus falou comigo, mas eu deixo para um outro vídeo. E é isso. Fico por aqui. Muito obrigada por assistir aqui até o final. Eu espero de verdade ter podido ajudar você. E Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe a sua vida de comunhão, de adoração, de oração. E, gente, Deus está contigo, tá? Então, não desanima. E me conta, tá? Porque eu vou ficar, de verdade, eu vou ficar esperando aqui, ó, o seu comprometimento e depois a sua experiência, como foi a sua experiência. Depois eu volto, conto outras experiências aqui, se você quiser também pode falar aqui que quer saber, que eu volto e conto. Um beijo grande, até o próximo vídeo.